Jó 42, a partir do versículo 2. Jó 42, a partir do versículo 2. Todos acharam? Então vamos assim fazer a leitura neste momento. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo? É que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito. Irmãos, no final do livro de Jó, como nós acabamos de ler, nós vamos observar um homem que antes ele não tinha conhecimento de Deus, mas que passou a ter esse conhecimento. O fato de Deus ter permitido, como nós muito bem conhecemos na história de Jó, que ele passasse por todo aquele sofrimento que é descrito aqui nesse livro, proporcionou a Jó o conhecimento de Deus. Em meio a toda a sua tribulação, ele aprofundou o seu relacionamento com o Senhor. De maneira que agora ele não conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas a enxergá-lo com os seus próprios olhos. Ou seja, ele contemplou a Deus. No versículo 5, quando nós observamos, ele expressando: os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E aqui nós entendemos que é de maneira figurada quando ele expressa que os seus olhos viram a Deus. E nós observamos nesse trecho que nós lemos que no texto ele assim expressa, aí no versículo 2, ele expressa entender então da grandeza do Senhor. Ele diz, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós podemos observar também que nos versículos 3 e 4, ele, aqui nesse trecho, ele tinha sido questionado, melhor dizendo, por Deus, se era capaz de sondar as obras do Senhor ou entender a Deus em sua plenitude. Ele afirma então no versículo 2 que sabe que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nessa afirmação ele está reconhecendo entender da grandeza do Senhor, mas no versículo 3 e no versículo 4 ele é questionado por Deus se ele conhecia a Deus em sua plenitude. O Senhor pergunta, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, aqui Jó falando, é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aqui no versículo 5, nós entendemos que o fato de Jó assim expressar que enxergava a Deus e que antes apenas ouvia falar de Deus, significava dizer que ele entendeu que Deus não era um ser simples ou que Deus era um Deus qualquer. Porém, entendeu que Deus era o Todo-Poderoso. Nesse trecho aqui nós observamos que Jó, ele achava que conhecia a Deus. Por isso Deus faz os questionamentos a ele. Quem é esse que obscurece o meu conhecimento? E ele afirma, os meus ouvidos já ouviram falar a teu respeito.
Jó, ele, ao longo de sua vida, achava que aquilo que ele sabia de Deus era quem Deus realmente era. Mas que quando o Senhor agiu na sua vida, ele passou a entender, então, que Deus era todo-poderoso, que Deus era um ser exaltado, infinito em sua profundidade, de que ele não entenderia jamais Deus em toda a sua plenitude. Jó, ao contemplar a Deus em sua vida, entendeu que não passava de pó diante da grandeza do soberano. Isso chega a ser um paradoxo, porque nós vamos observar que ele reconheceu saber quase nada sobre aquele que é infinito. Isso chega a ser um paradoxo porque isso significava que ele estava o conhecendo. Quando Jó afirmava que conhecia Deus de ouvir falar, ele achava saber que era Deus, ou seja, ele achava que sabia tudo sobre Deus. Mas a partir do momento em que ele afirmou não saber tudo sobre Deus, a partir daí ele estava passando a conhecer a Deus. Isso são mistérios que nós passamos a observar. A maneira como Deus age. Quando nós negamos a nós mesmos, é quando nós nos enchemos. Quando morremos para nós mesmos, é quando nós temos vida. Quando reconhecemos não saber nada sobre Deus, é quando passamos de fato a conhecer que Deus é o soberano, é o detentor de todo o poder. Essa sua declaração expressa a necessidade que nós temos de conhecer a pessoa de Deus. A necessidade não de entender Deus nos nossos termos, assim como Jó afirmou que achava que sabia quem Deus era, que apenas ouvia falar sobre Deus. Não entender Deus nos nossos termos, naquilo que nós achamos. Mas assim como ele passou a ver com seus olhos ao Senhor, temos essa necessidade, sim, em nossa limitação humana, assim como Jó era limitado, temos a necessidade de contemplar o Senhor, contemplar a pessoa de Deus e o seu caráter cada vez mais. Por isso, irmãos, voltando um pouco mais para Jó, no capítulo 11, versículos 7 e 9, nós vamos observar a seguinte declaração. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos do que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, a sua largura é maior do que o mar. E aqui, essas palavras são de Zofar, um dos amigos de Jó, e apesar de, no contexto geral, Zofar está aqui criticando Jó, porque em todo o livro de Jó, os amigos dele o criticavam, achando que ele estava sofrendo porque estava pecando contra Deus. Apesar disso, ele expressou nessa declaração verdades acerca de Deus, acerca da sua profundidade e da sua natureza divina, expressando assim que Deus é um ser insondável, é um ser profundo e infinito, que nas nossas limitações não podemos o compreender de maneira plena e completa. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é supremo, ele é soberano, ele é imutável, não pode ser mudado, as suas obras não mudam conforme as circunstâncias, não mudam o seu caráter. Ele é santo, fiel, bondoso, paciente, ele é gracioso, misericordioso, ele é benigno, ele é cheio de amor, ele é perfeito, sem mácula, sem mancha, sem erro, ele é justo e é aplicador de justiça e de ira contra o pecado. E muito mais do que nós podemos entender com as nossas mentes limitadas, com os nossos pensamentos limitados. E indo para Romanos, capítulo 11, nós nos deparamos com
algo maravilhoso acerca dessa tamanha grandeza, né? Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa é a tamanha grandiosidade do Senhor que não conseguimos entender de maneira completa, porque somos limitados. Mas entendemos que, tal como Jó, que de ouvir falar passou a conhecer o Senhor mais profundamente, nós entendemos que, apesar dessa grandiosidade e dessa profundidade do Senhor, Ele, o Senhor, se deixou ser conhecido por meio da revelação da sua palavra. Por isso, nós não devemos desistir de buscar conhecê-lo cada vez mais, através da leitura e também através da oração. Porque ele se deixou ser revelado, se deixou ser conhecido ao longo da história. O livro, a Bíblia, é a sua revelação assim registrada para nós, para que possamos conhecê-lo, para que possamos nos aprofundar mais no Senhor, para que possamos entender quem de fato é, quem Deus de fato é, o seu caráter, a sua pessoa. Mesmo que nos sintamos limitados e constrangidos com o conhecimento de Deus, com tamanha grandiosidade, que haja em nós temor e reverência a essa sua grandeza. Isto é uma luta diária para a vida inteira do cristão. É por isso que, de maneira breve, estarei aqui expondo alguns pontos, e o tema da mensagem de hoje é contemplando a Deus, ou seja, a busca por um conhecimento verdadeiro de quem Deus é, a sua pessoa, ao seu caráter. Possamos assim refletir de maneira breve nessa reflexão. E em primeiro lugar, irmãos, gostaria de destacar o primeiro ponto. Em primeiro lugar, somos instruídos pela própria palavra do Senhor a buscar esse conhecimento de Deus. Eu gostaria que você fosse comigo para Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, o versículo 6. Geralmente é lido muito o versículo 3, tá? Mas a gente vai se deter ao versículo 6 e mais para frente nós vamos ver o versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 6, e diz assim: isso é o Senhor falando por meio do profeta. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Irmãos, no intuito de anunciar a sua palavra ao seu povo, Deus aqui ele usou o profeta Oséias para profetizar sobre Israel, e aqui Israel, o reino do norte. Nós sabemos que ao longo de toda a sua história, Israel sempre viveu em altos e baixos, sempre vivendo em momentos em que estava vivendo agradavelmente ao Senhor, obedecendo e cumprindo seus mandamentos, cumprindo a lei, mas havia momentos em que o povo se deixava levar pela idolatria, se deixava levar pelos costumes dos povos pagãos que o cercavam. Então ali eles passavam a praticar, passavam a fazer as práticas que aqueles povos tinham, como os sacrifícios a ídolos, o sacrifício até dos seus próprios filhos a falsos deuses, se misturavam com bruxaria e outras práticas místicas. E isso tudo fazia com que o povo ficasse reprovável diante do Senhor. Além das perversidades e das práticas que
eram reprováveis pelo Senhor. E sempre quando isso acontecia, Deus assim levantava os profetas, levantavam os seus servos para anunciar juízo sobre o povo dele. Anunciar que se arrependessem das suas más práticas, senão Deus viria com castigo sobre Israel. Não foi diferente aqui nessa situação, onde o povo estava vivendo de maneira desagradável a Deus e, como consequência, por causa dessa vida desagradável, eles passavam a adorar a Deus de maneira desagradável também. O culto que eles ofereciam não passavam de ritos religiosos. Os sacrifícios que eles ofereciam a Deus eram de qualquer maneira. Ofereciam animais defeituosos e, na lei mosaica, os sacrifícios de animais tinham que ser perfeitos. Todas as práticas de culto a Deus tinham que ser perfeitas. E eles passavam a oferecer como consequência de uma vida desagradável, um culto que não era aceitável ao Senhor. E sendo assim, Deus afirmou nesse versículo 6 que ele desejava a misericórdia e não aqueles sacrifícios falsos. Desejava o conhecimento de Deus e não holocaustos, porque estavam apenas fazendo rituais, estavam apenas cumprindo ritos religiosos e não adorando a Deus com o conhecimento de Deus, e não aprendendo acerca de Deus, como de fato Deus desejava ser conhecido. E aqui, fazendo um parênteses, abrindo um parênteses aqui entre nós, a maneira como nós vivemos, irmãos, sempre refletirá a maneira como nós estamos prestando culto ao Senhor. Por isso, se nós estamos vivendo de maneira desagradável ao Senhor, nosso culto tem a grande probabilidade de não ser aceito por Deus, porque não passará apenas de um rito religioso, não passará apenas de algo automático, como nós falamos. E sendo assim, eles estavam assim praticando essa falsa religiosidade, em vez de, com o conhecimento do Senhor, adorarem a Deus. Em vez de uma falsa religiosidade, Deus desejava que eles buscassem o conhecimento de Deus, como também deseja que nós os busquemos. Mas indo ainda para outro texto, de 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 17 e 18, a palavra do Senhor vai dizer assim também: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza em Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E aqui o apóstolo Pedro, falando acerca do dia do Senhor, o contexto aqui, ou seja, a volta de Cristo, ele deu assim instrução aos seus leitores de que se guardassem do engano das heresias e dos falsos mestres. Como ele expressou assim, havia ignorantes no meio deles, no meio daqueles cristãos, que estavam sendo levados pelo engano e levando outros também a serem enganados, a acreditarem em heresias, a acreditarem em falsos ensinos. Eles distorciam os princípios dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, para viver mentiras e heresias. E assim, o apóstolo Pedro assim advertiu aqueles irmãos que eles, sabendo disso, sabendo que havia falsos mestres e pessoas querendo os levar para o engano, que eles se guardassem, que não fossem levados pelo erro e que mantivessem a firmeza nos princípios do Senhor, que não caíssem. Ele diz que a maneira a qual eles estariam sendo firmados, estariam sendo capacitados a não serem levados por esses falsos ensinos, seria crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eles deveriam estar bem munidos, bem preparados para não serem levados ao engano e perderem a sua firmeza. Esse crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo,
ele é essencial, pois não podemos buscar a Deus, não podemos buscar o conhecimento de Deus por nossa própria força, por nosso próprio meio, mas dependemos da graça do Senhor. Isto significa dizer, irmãos, que buscar crescer na graça e no conhecimento, nós crescermos no conhecimento de Deus, dependentes da graça, ou seja, dependentes de Deus. É conhecer a Deus por meio do próprio Deus. E de maneira prática nós podemos fazer isso sempre. Ao meditar nas Escrituras, orarmos ao Senhor e clamarmos que Ele nos ensine, que Ele não permita que sejamos levados a falsos ensinos, que Ele não permita que venhamos a entender o texto à nossa própria maneira, mas aquilo que Ele quer falar, aquilo que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Ainda acerca deste primeiro ponto, de que a própria palavra nos instrui a buscar o conhecimento de Deus, vamos observar aí João, o Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 13. João, capítulo 17, versículo 13. Versículo 3, melhor dizendo. João 17, versículo 3. E aqui o Senhor Jesus, ele afirma: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verdadeiro conhecimento de Deus, irmãos, ele resultará em vida eterna. Conhecer a Deus e a Jesus que foi enviado ao mundo é conhecer, é reconhecer o amor de Deus, o amor que Deus teve em favor do pecador, de ter enviado Cristo Jesus com o pagamento pela dívida do pecado e do pecador. Conhecer a Deus resulta em vida eterna, porque assim nós temos consciência do nosso estado de condenação em que estávamos e então confessamos a Cristo como único e suficiente Deus e Salvador. Conhecê-lo é entender o nosso estado eterno de condenação, se não nos arrependermos dos nossos pecados e sermos aceitos por Deus mediante Jesus Cristo. Por isso que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Porque conhecendo a Deus e conhecendo a Cristo, entendemos o nosso estado de condenação sem Cristo e sem Deus. E podemos entender que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas em segundo lugar, irmãos, não só somos instruídos pela palavra a buscar esse conhecimento de Deus, mas devemos, em segundo lugar, empenhar esforço por essa busca do conhecimento de Deus. Agora, voltando lá para Oséias, capítulo 6, nós vamos ver o versículo 3 agora. Oséias, o capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Como falamos, como foi falado, antes de uma mera religiosidade, Deus ele deseja ser conhecido para o louvor da sua glória. E para isso nós precisamos também nos esforçar por conhecê-lo, é o que está dito. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E o texto diz que é tão certo que nós o conheceremos, tão certo como ele manda a chuva sobre a terra, tão certo como todos os dias nasce o sol. Deus ele se deixa ser conhecido quando empenhamos esse esforço, quando nos esforçamos para aprender sobre seu caráter e sobre a sua pessoa.
Para isso, nós precisamos sim nos esforçar. E isso é importante, irmãos, porque à medida que nós conhecemos a Deus, também seremos capazes de compreender como devemos o adorar corretamente. Nós vimos aqui no versículo 6 que o povo prestava culto de qualquer maneira. E que a partir do momento em que eles conhecessem o Senhor, eles entenderiam que não deveriam ofertar simplesmente holocaustos, mas que deveriam conhecer a Deus. Porque então aprenderiam a adorar o Senhor como de fato deve ser, com temor, com reverência. E o nosso culto e a nossa adoração, elas devem ser nos termos do Senhor. Pois o Senhor, Ele exige um viver que seja digno e correto, para que possamos ser agradáveis a Ele. E Deus, Ele advertiu o seu povo, dizendo que o amor deles, o amor aqui no caso de Israel, nesse contexto, versículo 4, que o amor deles era como a neblina da manhã. Versículo 4 aí de Oséias, você já está aí, veja. Deus disse, o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Ou seja, eles eram inconstantes, como a neblina da manhã que vem e logo passa. Como aquela garoa, que acontece pelas manhãs, às vezes, que é passageira, que não é uma chuva. O amor deles por Deus, o amor do povo por Deus, muitas vezes era algo inconstante. Ora eles amavam, ora não. Ora viviam como Deus queria, ora não. E nós não devemos ser assim. Nós devemos amar o Senhor sempre. Por isso que a busca por uma contemplação e conhecimento de quem Deus é, ela deve sempre nos motivar a perseverarmos nessa busca, para que possamos andar de um jeito que não seja reprovável diante do Senhor. Nós lemos também aqui, no início do culto, o Salmo 63, e nos versos de 1 a 2, nós vamos observar o salmista Davi expressando: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. Observemos, irmãos, essas palavras tão preciosas do salmista Davi, quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Irmãos, Davi, assim, expressando o verdadeiro anseio de sua alma, ele buscava a Deus com intensidade, e não de maneira superficial, e não de uma maneira qualquer, mas com intensidade. Era como que sua busca e sua devoção ao Senhor, como que alguém que está em um grande deserto, que anseia por água e não encontra em lugar nenhum. Aquela sede, aquele anseio por água, esse era um sentimento no coração de Davi. A busca dele era como que sua alma estivesse ansiando por Deus, tal como alguém que está morrendo de sede em um deserto, ainda por cima. Ele disse também, no versículo 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. E aqui Davi, falando assim essas palavras, ele desejou então contemplar a Deus no santuário, ou seja, no lugar de adoração. E aqui o santuário está sendo referência ao lugar que era feito o culto a Deus. Ele então desejou neste lugar de adoração avistar o poder de Deus e a sua glória, ou seja, contemplar quem Deus era, contemplar a glória do Senhor, o poder de Deus, a pessoa do Senhor. Ele desejou contemplar a Deus não nos seus termos, mas a enxergá-lo como de fato Deus é, poderoso e glorioso. Por isso,
Em nossa busca pelo Senhor, devemos buscá-lo não de maneira superficial, mas com intensidade, a fim de conhecê-lo como de fato Ele é, como de fato o Senhor é. Em terceiro lugar, irmãos, ainda um terceiro ponto. Deus, contemplar quem Deus nos leva a viver com temor e obediência. Contemplar quem Deus nos leva a viver com temor e obediência. O Senhor, Ele é único Deus. Ele é soberano sobre todo o universo. Tudo que foi criado, todas as coisas, o sol, as estrelas, a lua, o mar, a terra, os animais, toda a complexidade da vida, do corpo do ser humano, tudo que existe, cada molécula. Todas as coisas têm a mão soberana do Senhor. E tudo isso foi feito para o louvor da sua glória. E Ele é de eternidade a eternidade, não tem princípio, não terá jamais fim. Todas as coisas são sustentadas por sua mão. Toda a plenitude e perfeição está no seu caráter e na sua trindade. Diante desse Deus, irmãos, é quem nos apresentamos todos os dias. É diante dele que devemos prestar a honra e a glória. Esse Deus que, sendo o Senhor, sendo Deus, humilhou a si mesmo, viveu sobre forma humana, morreu uma morte de cruz para a redenção da humanidade. É diante dele, desse Senhor, que com graça e amor nos reconciliou consigo mesmo, devemos ter santo temor e obediência. Devemos tomar o seu próprio exemplo, o exemplo que ele deu por meio de Cristo, para as nossas vidas de obediência e temor ao Senhor. Veja aí comigo, Filipenses, capítulo 2, o versículo 5. Nós vamos observar no próprio Deus esse exemplo de temor e obediência. Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sim, irmãos, seja a nossa atitude a mesma de Cristo, sermos obedientes, nos esvaziarmos de nós mesmos, sermos servos do Senhor até o fim, até a morte, até a eternidade. Aquele que se esvaziou a si mesmo, aquele que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia apegar-se, algumas versões não considerou por usurpação o ser igual a Deus, ele deu essa obediência, e deu esse exemplo de obediência, para que nós possamos também assim seguir. Deus, ele nos alerta, lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 12, a partir do versículo 12, o Senhor alerta a todo o seu povo, alerta a nós. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Jurem somente pelo seu nome, não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. É Deus zeloso, e a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor,
o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele os ordenou. E aqui fazendo um paralelo, irmãos, entre o povo de Israel, na época em que Deus os tirou da terra do Egito, e nós hoje, podemos assim fazer essa reflexão. Assim como Deus tirou o povo de Israel da escravidão no Egito, o Senhor nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão da morte e da condenação. Não somos mais escravos de nós mesmos, na natureza terrena do pecado. Somos livres no Senhor. E Deus avisou aquele povo: tenham cuidado. Não esqueçam que o Senhor os tirou da escravidão, os tirou do sofrimento, os tirou daquela vida onde vocês não tinham liberdade. Não sejam como os povos ao seu redor que adoram deuses falsos. Temam o Senhor. O Deus de vocês está no meio de vocês e é Deus zeloso. Esse Deus mudou, irmãos? Não mudou. Ele nos resgatou com amor, com graça, com misericórdia, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, está no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco. Mas é o mesmo Deus zeloso. É o mesmo Deus que não muda, que tem zelo do seu povo, que disciplina o seu povo, que castiga aquele quem ama, como um pai castiga o seu filho. Por isso, devemos ter santo temor a Deus, porque recebemos muito do Senhor. Fomos cheios do seu amor e da sua graça. E Ele deseja que vivamos uma vida que lhe seja agradável, uma vida que lhe seja aceitável. Em quarto e em último lugar, irmãos, contemplando a Deus, conhecendo o Senhor, nós seremos plenamente satisfeitos e felizes. Novamente, voltando para o Salmo 63, no versículo 3, o salmista disse: o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Sim, irmãos. O amor de Deus, o amor que Deus derramou sobre nós e nos alcançou, é maior, é melhor do que a nossa própria existência. É maior do que a própria vida que temos aqui nesse mundo. A verdadeira felicidade está em fruir de Deus. Quando o conhecemos e o contemplamos mais profundamente, nós experimentamos o gozo e o prazer da sua gloriosa presença. Somos plenamente preenchidos de satisfação e alegria sobre-humana. Alegria que o mundo não pode explicar. Porque muitas vezes as pessoas não entendem. Você que está nos acompanhando em casa, você que ainda não é crente, está nos acompanhando, talvez não entenda. É porque que muitas vezes nós negamos os desejos do mundo, negamos os prazeres desse mundo. É porque essas coisas trazem alegria, felicidade, mas que não satisfazem. A alma humana sempre anseia mais. Porém, o Senhor satisfaz plenamente o coração do homem. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor. Algumas versões dizem: põe o teu prazer no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração, satisfará os desejos do teu coração. Muitas vezes, nós quando lemos esses versículos, nós somos iludidos por achar que se colocarmos nosso prazer em Deus, que se buscarmos a Deus, Ele vai realizar aquilo que nós desejamos. Ou seja, os anseios mundanos que nós desejamos. Mas, na verdade, irmãos, quando o Salmo diz que Ele satisfará e atenderá ao desejo do nosso coração, isso quer dizer que só nos sentiremos satisfeitos quando estivermos no Senhor, pois o que o coração do homem realmente anseia e deseja é por Deus. Ou seja, tudo aquilo que o coração do homem deseja é por Deus. O coração do homem tem um vazio, isso é muito famoso. O vazio que tem no coração do homem é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher.
Então, o versículo 4 do Salmo 37 diz que ele atenderá aos desejos do coração do homem, é que o próprio Deus nos satisfará. Deus nos abençoa assim com aquilo que muitas vezes sonhamos e desejamos desse mundo, mas nos sentiremos satisfeitos colocando o nosso prazer nele, porque ele próprio é quem é o desejo do nosso coração, é que é realmente o alvo, o anseio que o homem realmente deseja. Sim, irmãos, o amor de Deus é maior do que a própria vida, a sua benignidade do que a nossa própria existência. Salmos 4, versículo 6 e 7 diz: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? E eis a resposta: faze ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Nosso coração, na presença do Senhor, na contemplação de Deus, tem alegria maior do que aqueles que têm muitas riquezas, daqueles que possuem tudo aquilo que o homem pode ter nesse mundo. Em Deus podemos ter essa alegria. Ele nos enche de alegria, enche o nosso coração, a nossa alma, nos satisfaz mais do que aqueles que têm muito nesse mundo, mas que não têm o Senhor. Sim, irmãos, quão profunda alegria e gozo o Senhor Ele nos concede, mesmo que muitas vezes venhamos a passar por momentos de dificuldade. Ainda nesses momentos de dificuldade, irmãos, buscando ao Senhor, nós podemos dizer, como disse Abacuque: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, alegrarei-me no Deus da minha salvação. Ao contemplar a Deus, somos satisfeitos de alegria plena na presença do Senhor. E seremos também, irmãos, capazes de adorá-lo com gozo e alegria. A nossa adoração também será em alegria a Ele. Porque o nosso coração se enche de alegria na presença do Senhor. Se encherá de louvor, de gratidão, ao conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus extraordinário. Pois Ele é a nossa ajuda. E por isso nós cantamos de alegria à sombra das asas. Debaixo da sua presença temos esse conforto e essa alegria. Por isso, irmãos, contemplemos a Deus e que a nossa alma apegue-se a Ele, pois a sua mão, que está sempre sobre nós, nos sustenta. E nós temos certeza de uma coisa, irmãos, que esse amor é melhor do que a nossa própria existência. Busquemos a Deus, irmãos, na expectativa de que, mesmo no céu, sim, mesmo na eternidade, quando deixarmos este mundo, nós passaremos séculos e séculos contemplando a Ele. E depois de várias eras, depois de várias épocas, contemplando o Senhor e vendo, nós ainda teremos sempre algo novo para conhecer sobre Deus, porque Deus é inesgotável, é infinito. Jamais o conheceremos plenamente, em plenitude. Mesmo na eternidade sempre haverá algo novo para sabermos sobre Deus. Sim, irmãos. E ao longo de toda a eternidade ao seu lado, sempre nos encheremos de gozo e alegria por contemplar coisas novas do Senhor, a sua glória e a sua grandeza. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e venhamos a refletir sobre a necessidade que temos de contemplar o Senhor, conhecê-lo mais profundamente, nessa expectativa. E assim como Jó, lemos no início, que conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos
o viam, seus olhos o enxergavam. Os nossos olhos foram abertos e hoje enxergamos ao Senhor mais profundamente. Possamos prosseguir nessa busca cada vez mais. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças por tua palavra que falou e ministrou aos nossos corações e da necessidade que temos de te conhecer, Senhor, de prosseguir em conhecer-te cada vez mais. Revela-te a nós, Senhor, cada vez, por meio da tua palavra. Instrui-nos como igreja a entender-te, Senhor, quem tu és, a tua grandeza, Pai. Nos esvaziar de nós mesmos e compreender teu poder, tua graça, teu amor. Nos alegramos, Senhor, porque temos a esperança de que estaremos contigo na eternidade, Senhor. E que mesmo lá, por séculos e séculos, estaremos sempre te contemplando. Haverá sempre algo novo para ver-te de ti, porque tu és infinito, Senhor. Tu não tens fim, não és limitado. Tu és maior do que todos os fundamentos do universo, Senhor. E nós te adoramos nessa noite. Queremos sair daqui renovados, Senhor, para mais uma semana, com o coração desejoso de te conhecer cada vez mais. Não nos deixe, Senhor, viver da maneira como vivemos hoje. Muitas vezes a nossa própria maneira. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas para contigo e para com o nosso próximo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a fazer tua vontade. Nós te adoramos, nós te exaltamos porque tu és bom.